Neste ano santo 2025, peregrinos de esperança, nós com muita alegria estamos hoje fazendo o primeiro programa no nosso estúdio Papa Francisco, diretamente aqui da Cúria Diocesana. Esse nosso estúdio, esse nosso espaço que foi abençoado há poucos dias e que está à disposição para o trabalho, para o serviço pastoral, para o serviço de evangelização, especialmente em nossa diocese e na diocese de Montenegro. Já há algum tempo nós temos também nas nossas redes sociais um programa que se chama Chamados a Servir, onde nós partilhamos a vida, a caminhada pastoral da nossa diocese, conversando com pessoas que trabalham, que atuam no serviço pastoral, no serviço de evangelização. E com muita alegria nós estamos chegando até você e nosso objetivo, repito, com esse espaço, com este estúdio, é aprimorar o nosso trabalho de evangelização, o nosso trabalho pastoral. Nós queremos neste encontro, neste programa, falar sobre a caminhada da pastoral social na Diocese de Montenegro. Para que nós possamos falar sobre esse trabalho, nós temos aqui outras pessoas que atuam também diretamente na pastoral social da nossa Diocese e que no decorrer do nosso encontro nós vamos conversar com elas, saber também qual o trabalho social que está acontecendo em nossa Diocese de Montenegro. Eu sou o Padre Jonas Gomes, estou na coordenação de pastoral da nossa Diocese e também na assessoria de comunicação da nossa Diocese. Vou pedir que também se apresente, né? Outro colega padre que está aqui. Muito bem, sou o Padre Ricardo Ninoff, pároco da paróquia Santo Antônio da Vendinha, que abarca os municípios de Triunfo e Montenegro. E além disso, também a missão de estar junto na coordenação da pastoral social da nossa Diocese. Pedir que as demais pessoas também se apresentem, que estão aqui, digam o nome, paróquia e também qual é a pastoral que vocês coordenam. Meu nome é Marilói Petri, eu sou da paróquia de Montenegro, da Catedral São João Batista, e eu sou coordenadora na Diocese da Pastoral Carcerária. Então, eu sou Vera Maria da Cruz e sou de Portão, da paróquia Nossa Senhora das Graças, e, no caso, coordeno a Pastoral da Criança da Diocese Eu, Maria Liane Friedrich, da paróquia Santo Antônio de Estrela, onde a gente já participa mais ou menos há 45 anos da Pastoral da Saúde, e também sou atualmente vice-coordenadora diocesana da Pastoral da Saúde. Muito bem. No decorrer do encontro, elas também vão partilhar o trabalho que elas coordenam na Diocese de Montenegro, nessas pastorais que elas também já disseram que atuam. Nós, no ano de 2023, na Assembleia Diocesana de Pastoral, definimos prioridades para o trabalho de evangelização, para o trabalho pastoral. E uma das prioridades assumidas foi o serviço da caridade. Então, se estabeleceu como prioridade o trabalho com a juventude, com a catequese, a iniciação à vida cristã, a liturgia e a caridade. No início do ano passado, reunindo o Conselho Diocesano de Pastoral, juntamente com o nosso bispo, Dom Carlos, vimos que a catequese, a liturgia e a juventude têm um trabalho de articulação acontecendo nas nossas paróquias, nas áreas pastorais em toda a diocese. E percebemos que precisávamos dar um olhar mais atento para o serviço da caridade, para a pastoral social, como foi trazido também naquela Assembleia de Pastoral. E decidimos então no Conselho que a partir do ano passado, desde o ano passado, daríamos uma atenção especial para a pastoral social. E fomos fazendo alguns caminhos. E como disse antes, o Padre Ricardo hoje na Diocese é o padre referencial para a pastoral social que coordena esse trabalho. Gostaria que ele pudesse nos dizer o caminho que
que nós temos feito como diocese, o que é a pastoral social e como é que hoje está a nossa articulação. Muito bem, Padre Jonas, queridas irmãs. Antes de nós entrarmos diretamente no nosso trabalho diocesano, né, sempre é bom nós podermos recorrer àquilo que é a essência, né, da pastoral social ou da dimensão social como igreja. Né? Ainda mais em tempos que se atrela muito a dimensão social com o comunismo, né? E esquecemos que o nosso foco em momento algum tem essa perspectiva a não ser o Santo Evangelho, né? Porque ele está permeado dessa ação de Jesus, que sempre foi uma dimensão de caridade, de amor ao próximo, do cuidado com a vida, né? E a igreja, como seguidora de Jesus Cristo, tem essa missão, né? Como você diz, pastoral social, a ação do pastor, né? O pastor que cuida das ovelhas, que cuida das realidades, sobretudo mais fragilizadas, necessitadas. Jesus sempre teve um olhar especial para os mais carentes, nas mais diferentes situações e necessidades. E a igreja, claro, tem isto muito presente, né? E poderíamos dizer duas dimensões que são fundamentais para que nós animemos na pastoral social, né? O cuidado com a vida e a dignidade de cada pessoa, né? Não importa a situação em que ela se encontra a priori, né? Na sua natureza, todos temos uma dignidade única, que é ser imagem e semelhança de Deus. E essa tem que ser sempre salvaguardada pela ação, pela missão da igreja, né? E todos nós somos chamados a participar desta missão, né? E às vezes pensamos em fazer grandes coisas, né? Mas no dia a dia quantas situações aparecem e que nós podemos expressar este cuidado com a vida, esse amor ao próximo, como vai nos dizer o Evangelho também nesse final de semana, o bom samaritano, né? Que vai se aproximar daquele que está atirado, né? Que foi atirado, violentado e precisa agora da acolhida, do abraço, da mão estendida. Lembrando também o nosso jubileu, né? O ano da esperança, peregrinos de esperança, né? Até a bula do Papa traz lá pelas tantas aquela frase com 3 verbos de Santo Agostinho, que vai estar bastante em moda agora, né? Já que o nosso Papa é agostiniano. Né? Crer, esperar e amar. Crer quer dizer, a nossa fé é base, né? Tudo começa pela fé. Nós atuamos na pastoral social ou em qualquer outra pastoral que seja, não simplesmente por um mero gosto, alguma coisa parecida, né? Mas é a fé que nos move, né? E esta fé, ela vai nos levar para onde? Para a caridade, né? E a caridade que é movida pela esperança, né? Por isso que o Santo Agostinho diz que sempre devem estar muito unidas essas 3 atitudes: crer, esperar e amar. Nós cremos, por isso esperamos, e essa esperança nos leva ao amor, à caridade. Muita coisa que se faz nessa dimensão, se fôssemos pela lógica humana apenas, não faríamos nada com certeza, né? Mas não é a lógica humana, a lógica dos homens e mulheres que nos move, mas é o amor a Jesus Cristo, que é expressado em cada rosto humano. E tendo tudo isso como pano de fundo, essa motivação baseada no Evangelho, nós olhamos também para a nossa diocese. Padre Jonas lembrando esta caminhada diocesana enquanto assembleia, essa reflexão, também essa motivação que Dom Carlos sempre nos traz, né? Já damos um passo tão bonito na catequese, na liturgia, que são 2 pilares da evangelização unidos ao terceiro, que é a caridade. Lembrando que muita coisa se faz há muito tempo, né? Quando nós falamos em pastoral social de 23, 24 para cá, não quer dizer que nós estamos inventando a roda, né? Muita coisa já no silêncio se fez nessa caminhada diocesana e quando ainda pertencíamos a Porto Alegre, enfim, na história do nosso povo, né? Mas talvez faltava aquela dimensão mais organizada, ou seja, vamos juntos caminhar e construir esse caminho de pastoral social. 2024 decidimos então que cada paróquia escolhesse um referencial, um coordenador, alguma pessoa que pudesse junto ao pároco, né, também fazer essa articulação, e começamos no segundo semestre, me parece, de 2024, onde tivemos o primeiro encontro, que por sinal ficamos muito bem impressionados com a participação das paróquias, né? Quase todas já tendo seu referencial, já tendo um representante que pudesse ajudar nessa caminhada.
E fizemos esse caminho, 2 encontros em 2024 de formação e para 2025. Né? Então pensamos, pelo menos assim, podermos estudar a Laudato Si, né? Que é o documento, a carta encíclica do Papa Francisco de 2015, né? Quando a Igreja oficialmente pela primeira vez, né, escreveu uma carta assim, ligado à questão da natureza, da ecologia, da criação. Né? Já muito se refletiu, já lá nos Santos Padres, quer dizer, nos primeiros 2 séculos, a Igreja já falava muito nessa dimensão, mas oficialmente como documento, né, escreveu, né, em 2015 o Papa Francisco esta perspectiva do cuidado com a natureza e a ecologia. Então pensamos esse ano nós estudarmos isto, também ligados à campanha da fraternidade esse ano, a ecologia integral, e porque pensamos que podemos ali, né, articular pequenas coisas que pudessem nos ajudar, né, nas nossas comunidades, no pequeno cuidado para salvaguardar também o nosso planeta. Né? Às vezes nós negamos, né, somos negacionistas, não é bem assim, são ideologias, mas percebemos tantos sinais que a natureza vai nos dando de que a coisa está desequilibrada e precisa urgentemente de uma ação, né, de uma atitude mais concreta de cada um de nós que somos cristãos, movidos pela fé, pela esperança, que desemboca na caridade. Então estamos assim nessa caminhada diocesana, ainda engatinhando, né, mas conseguindo uma articulação um pouco maior, né, podendo também marcar presença mais concreta. E cada paróquia tem toda a liberdade, né, de olhar para a sua realidade. Onde é que nós mais necessitamos, o que é mais urgente, onde é que o clamor está mais evidente. Então vamos tentar atingir primeiro esta realidade com a nossa atitude. Penso que assim, essa caminhada assim, que estamos fazendo como diocese, naquilo que iniciamos. Claro, lembrando também que fizemos, né, uma pesquisa, né, Padre Jonas, foram as primeiras coisas também que propomos às paróquias que fizesse assim um levantamento do que já temos nas nossas paróquias, por onde queremos iniciar, né, e quais são os grandes desafios para dar esse passo ou para continuar. Porque também sempre tem os obstáculos, né, os entraves, né, as questões, às vezes, culturais, que um pouco nos travam. Quem sabe podemos trazer presente, Jonas, esta pesquisa, né, o que o nosso povo disse, né, e constatou na sua realidade? Nós fizemos essa pesquisa, né, em cada paróquia, né, questionando o que existe como pastoral social, o que já acontece, né, e qual o desafio também, se ainda não existe um trabalho de pastoral social, qual é o desafio para se poder implantar, o que talvez nos impede, mas o que pode impulsionar. E com essa pesquisa a gente viu que tem muita coisa acontecendo nas paróquias, né, da Diocese de Montenegro, além da pastoral carcerária, da criança e da saúde, né. Nós temos algumas coisas, alguns trabalhos sociais que acontecem de forma permanente, né, e a gente percebeu que tem trabalho social acontecendo na linha da alimentação, né, de segurança alimentar, na área da arte, né, tem muitas paróquias que oferecem aula de dança para criança, aula de música, né, tem mulheres que se dedicam na aula de tricô, de crochê. Na área da saúde tem trabalho social acontecendo nas nossas paróquias e algumas campanhas que acontecem em alguns determinados dias específicos das paróquias. Se constatou também que, diante da situação das enchentes que assolou o nosso estado e grande parte da nossa diocese no passado, a gente percebeu que toda essa situação das enchentes mobilizou muitas paróquias a começar um trabalho de pastoral social que continua ainda hoje. Outros que estão integrados com o trabalho social que acontece do município, seja com o CRAS, seja com até Secretaria de Meio Ambiente. E apareceram também outras pastorais que fazem, volta e meia, algum trabalho social também lá na sua comunidade. Só lembrando, né, Padre Jonas, que um aspecto que apareceu muito, né, o alto índice também de idosos. Exato. Uhum. Que hoje é uma realidade muito concreta do nosso povo. O nosso estado está ficando idoso. Uhum. Né? Então, muitas comunidades colocam esse foco, talvez até como uma prioridade, né? Um trabalho com os idosos. Né? E o Papa, nessa bula para o jubileu, lembra que esse é um grupo que deve ser assim muito cuidado. Né? Um sinal de esperança para tantos, depois de uma vida dedicada, vida doada, muitos estão ficando meio sozinhos,
abandonados na solidão, alguns descartados, inclusive. Então, esse é um grupo assim que merece um olhar todo especial nosso também, dentro também da nossa realidade concreta diocesana. Inclusive, há paróquias que já comentam na possibilidade de começar um trabalho de pastoral do idoso, né? Então, a partir dessa realidade que é nos apresentada. Estamos no programa Chamados a Servir, falando hoje sobre a pastoral social na Diocese de Montenegro. O Padre Ricardo bem lembrava, estamos no Ano Santo, Peregrinos de Esperança, e já queremos fazer um convite para o dia 17 de agosto, o jubileu da pastoral social, junto à Romaria de Nossa Senhora da Assunção, no Santuário em Taquari. Então, sintam-se todos convidados, depois a gente vamos passar também a programação detalhada. 17 de agosto, um domingo, o jubileu da pastoral social, junto com a Romaria da Assunção em Taquari. Padre Ricardo lembrava que o Papa Francisco também nos traz os sinais de esperança, e o Papa Francisco diz que devemos ser sinais de esperança para os irmãos que estão nos presídios, né? Aqueles que são privados de liberdade, aqueles que muitas vezes experimentam dia a dia o vazio afetivo, as restrições impostas diante de tal situação. E nós temos um bonito trabalho que acontece na nossa diocese com a pastoral carcerária. Ele hoje é o padre referencial na nossa diocese, é o padre Eduardo Haas, e junto com ele está a coordenadora, a Marilói. E gostaríamos, Marilói, que você pudesse partilhar, né, como vocês, como pastoral carcerária, também se enxergam como pastoral social, qual é o trabalho que vocês fazem também no trabalho de pastoral carcerária da nossa diocese. Bom, em primeiro lugar, bom dia, obrigada pelo convite. Precisamos dessa visibilidade das pastorais sociais, e falando então na parte que me toca, precisamos dar muita visibilidade à pastoral carcerária, porque no documento do Papa Laudato Si, no item 43, ele fala sobre o descarte. No item 20 e 22 ele fala sobre o descarte correto de qualquer resíduo. No 43 ele fala sobre o descarte de pessoas. E hoje os presídios são simplesmente um depósito de pessoas. Na nossa paróquia, na nossa diocese, nós temos somente duas casas prisionais, que é o semiaberto aqui de Montenegro, que fica aqui dentro da cidade, para aqueles presos que já podem trabalhar durante o dia, só vêm ao presídio para dormir. E temos a penitenciária modulada de Montenegro, que hoje conta com 1.700 presos, somente a ala masculina. Não temos presídio feminino na nossa diocese. E isso restringe um pouco as nossas visitas, mas também nos dá qualidade de serviço. Então, podemos fazer as visitas voltadas para o encontro com homens, independente de serem visitantes, agentes da pastorais femininos ou masculinos. Nós fizemos uma visita à noite, na quarta-feira à noite, no semiaberto, aqui dentro da cidade, com agentes da pastoral de Montenegro, e fizemos uma visita toda a terça-feira de manhã na penitenciária modulada. E então é feita uma escala, nós temos uma equipe, tem pessoas de Portão, de Tupandi, de Caí, de Montenegro. Essa visita nós temos alguns módulos que a gente tem acesso, é uma visita muito bem estruturada, monitorada e organizada, porque como se trata de segurança pública, o acesso não é tão simples. Então nós temos que ter carteira, nós temos que ter certidões negativas de processos, para podermos fazer a carteirinha, para podermos ter acesso aos módulos onde os presos estão. E assim mesmo, nem sempre a gente consegue entrar. Muitas vezes a gente vai no presídio e não tem acesso. Ou por muito contingente de presos que vão para a enfermaria, ou presos que têm que trocar de ala, então não temos esse acesso. Mas a maioria das vezes a gente consegue entrar pelo menos em algum módulo e fazer um encontro com eles. Para quem não conhece a realidade de dentro de uma penitenciária, eu digo que todo mundo deveria passar por lá. Todo mundo deveria ver a realidade dos presos. Nós, quando entramos lá, a gente não fica perguntando o que fez, por que está lá,
quanto tempo ainda tem para ficar lá. Para nós não interessa isso, porque a nossa pastoral ela é uma pastoral social de caridade. Não interessa para nós o que aquele preso fez. O que interessa para nós é a pessoa que está ali, é o irmão que está ali. E assim a gente procura ver a todos como irmãos. A nossa pastoral ela é um atendimento religioso aos presos, e isso isso foi concedido por lei. Então tem a lei das execuções penais, e ela garante que o preso tem que receber atendimento religioso, não importa a igreja. Então, se o preso é católico, evangélico, umbandista, não importa. Eles vêm para o encontro e todos eles saem dali muito satisfeitos, independente se são católicos, cristãos, batizados ou não. O nosso encontro, então, é uma vez por semana. Nós temos reuniões da pastoral a cada 2 ou 3 meses, depende da disponibilidade também, e alguns encontros fixos durante o ano. A nossa pastoral é uma pastoral mundial, ela tem em 76 países e em todos os estados do Brasil. Montenegro tem a pastoral há mais de 10 anos, teve pessoas que já faziam essa visita nos presídios, só que ela não era organizada. Como o padre disse, a gente não está inventando a roda, já é uma coisa que existia, mas agora, de uns anos para cá, muito mais bem organizada dentro da nossa diocese. A gente sabe que na Sagrada Escritura, né, Mateus capítulo 25, próprio Jesus diz, né, estive preso e fostes me visitar, né? E é o que mais a gente escuta das pessoas, né? O que vocês vão fazer lá, né, com essa gente, né? E a resposta você já deu, né? É ir ao encontro e rezar com elas, né? É dizer que elas também são importantes. É como o Papa Francisco diz, né? Essas pessoas não podem ser descartadas, né? Porque são pessoas, são gente, né, como nós, passaram por uma situação e que não somos nós que vamos julgá-las, né? Nós temos a gente enfrenta um pouquinho e isso é cultural, de resistência. E sendo de católicos ou não católicos, cristãos ou não, nós enfrentamos resistência. Tu fala no presídio, as pessoas já... bandido bom é bandido preso ou morto, né? Estão lá às custas do governo, não fazem nada, passa o dia dormindo. Ai, gente, quem entra lá e vê uma cela daquelas, não vai querer passar o dia lá, com certeza. Nem que seja dormindo, né? Então, assim, é uma situação muito indigna. Ali, a dignidade não está ali. E o que a gente faz é tentar fazer com que o dia daqueles presos que participam daquele momento com a gente seja de esperança, de evangelização, de uma luz, uma esperança para eles, né? É isso que a gente procura. E o ano passado também a campanha da Fraternidade falava sobre amizade social, né? Justamente no contexto de termos esse diálogo aberto com toda a sociedade, né? Então, esse é o trabalho que acontece da pastoral carcerária, né, na nossa diocese de Montenegro. E Marilói, também te pergunto, vocês têm uma equipe, né, com algumas pessoas, você citou os lugares, as paróquias que tem, e se alguém que está nos acompanhando quiser fazer parte da pastoral carcerária, é possível? O que essa pessoa precisa também encaminhar? Sim, nós sempre estamos cadastrando e chamando, convidando pessoas para entrar. Por quê? Porque a nossa equipe, ela é pequena. Nossa equipe também tem muitos idosos que muitas vezes agora no inverno não conseguem ir no presídio ou da modulada lá no Pesqueiro, né, na localidade de Pesqueiro. Então a gente está sempre aberto para novos participantes, sempre aberto para ajuda. Nós temos inclusive uma equipe externa que, se um preso precisa que a gente vá lá na família dele e leve sei lá, dê um recado para a mãe, alguma coisa assim que ele está bem, a pastoral tem essa equipe também. Então, quem puder, quem quiser, quem tiver essa vontade, esse chamado, sentir esse chamado, é só conversar com a gente. Nosso nome está aqui na Cúria, nosso telefone também. Vai precisar somente alguns documentos, mas a gente auxilia nisso, não é problema nenhum. E depois tem um curso que é de formação e acontece normalmente ali na Charlau, mas é um curso de 2 dias e meio, é bem rapidinho, no final de semana, para formação, para realmente a pessoa saber o que fazer quando chega num presídio. Mas estamos abertos para novos integrantes. Então fica a motivação, quem quiser conhecer a pastoral carcerária e também
fazer parte dessa missão, desse trabalho. E neste ano santo também olhamos com carinho. O Papa Francisco diz que um sinal de esperança também são os jovens, porque em si mesmo eles representam a esperança, a vida deles é. E falando em juventude, podemos também falar das crianças, né? E nossa diocese tem também a pastoral da criança, né? Está conosco a Vera, que é coordenadora, e juntamente com a Vera acompanha o padre Rodrigo Schneider, né? Que é o referencial, o padre referencial. Vera, gostaria que você pudesse falar para nós também um pouquinho sobre o trabalho da pastoral da criança, especialmente o que acontece na diocese de Montenegro. Então, a pastoral da criança, ela, na verdade, acho que se difere um pouquinho, né, das outras pastorais, né, porque ela é uma pastoral organizada de forma, como é que eu vou dizer, de forma nacional, né? Nós temos uma coordenação nacional, nós temos uma coordenação estadual. A coordenação nacional funciona em Curitiba e nós temos a coordenação estadual, né, em Novo Hamburgo, e nós temos então a diocese, né, daí a paróquia e as líderes. Então, como é que funciona a nossa pastoral? Para poder ingressar na pastoral, a necessidade então de fazer uma capacitação. Essa capacitação através do Guia do Líder, é feita de forma, uma parte online, a outra parte presencial. E recentemente foi lançado um novo guia da pastoral, da criança, onde que houve vamos dizer assim, mais um olhar, né, da evangelização, da caridade, né, assim, onde que foi, nesse novo guia, foi diminuído um pouco os conteúdos, né, porque anteriormente o pessoal achava que, mas é muito conteúdo para ler, é muita coisa, né, para se estudar, para poder entrar na pastoral da criança. E como nós tínhamos, a maior parte já são pessoas mais de idade, né, assim como eu também, que eu tenho dificuldade até em lidar com essa tecnologia, né, com celular e tal. Tanto é que, de vez em quando, o celular encrenca e eu tenho que pedir ajuda para a coordenadora estadual, porque a gente não tem, assim, né, um suporte para o nosso aplicativo, assim, que realmente nos dê essa possibilidade, assim, de ser mais fácil de trabalhar com o aplicativo, né? Então, essa, inclusive, até é uma dificuldade, por um lado, né? E, por outro lado, facilita também o nosso trabalho, né? Então, como eu estava dizendo, nesse novo guia, cada tópico dos conteúdos vai ter uma parte de espiritualidade, evangelização. Então, tocado também bastante para esse lado. Bom, como trabalha a nossa pastoral? Nós temos 3 momentos importantes na pastoral, que são a visita domiciliar, que a gente faz a visita nas casas, né? Só assim, não é em todas as casas, vamos dizer. A gente tem um determinado núcleo, um determinado espaço onde a gente atua, né? Eu vou falar sobre Portão, onde é o espaço que eu atuo, né? E lá nós temos 2 comunidades. Nós tínhamos uma e dividimos ela, né? Agora fizemos 2, porque elas eram próximas, as pessoas teriam que vir, né, para o local onde nós trabalhávamos também, e então a gente fez 2 comunidades. E as líderes que visitam, né, então, essas comunidades na casa, né? Cada líder tem um determinado número de família, número de crianças que atua, né? Então, como é que é feita essa visita? Já vem, né, pronto na capacitação, né, já vem do nacional para nós, né, dentro do aplicativo, já tem as perguntas, tudo direitinho,
como a gente vai conversar, né, ou vai fazer as perguntas para essas famílias. É claro que muita coisa a gente vai ter que observar, né, muitas coisas, em relação, por exemplo, à educação, né, como as crianças são tratadas, isso, né, a questão, entra aí, claro, a questão da violência, a questão do abuso, tal, tudo, né, mas isso tudo é só observado, né, a gente não vai chegar e perguntar, claro que a mãe vai dizer, não, tudo bem, né, então, nós temos essa visita domiciliar, que é feita pelas líderes. Nessa visita domiciliar, a gente também convida a família, né, para levar as crianças numa celebração da vida, que é uma festinha, que a gente também faz todo mês, daí num determinado local. Então, as mães levam as crianças e nessa tarde, né, uma tarde por mês, nosso trabalho é mensal, ele não é semanal, vamos dizer. Então, nessa celebração da vida, a gente dá algumas orientações para a mãe. A gente começa sempre com uma oração. Às vezes faz uma leitura da Bíblia, outras vezes só conversa, né? E porque, querendo ou não, a gente está fazendo aquilo que Jesus gostaria que a gente fizesse, né? Que é o levar mais vida para as nossas crianças. Aí, eu às vezes digo assim, o que a criança realmente gosta? Às vezes de sair com a mãe, de passear, né? Que a mãe, então, leve a criança até a celebração da vida, que o que a criança gosta? Um bom lanche, tá? Nós fornecemos o lanche para as crianças. Sempre tem, né, as pessoas solidárias que nos doam isso também, né? A gente não vai tirar do bolso tudo para fazer essa festinha para as crianças. Tem quem colabora. E nesse ponto, as nossas paróquias, né, as nossas comunidades são muito abertas, né, ajudam muito. Questão de ajudar não tem problema. O que mais nos dificulta é a questão de querer ser líder por causa justamente da capacitação, né? Mas, então, a gente tem também, nessa tarde, que a gente faz a celebração da vida, nós brincamos muito com as crianças. O que as crianças também gostam? Brincar, né? Nós temos uma formação, inclusive, na Pastoral da Criança, que é de ser brinquedista. Até agora, dia 16, nós vamos ter um encontro aqui na Cúria, onde algumas brinquedistas, né, algumas paróquias, já estão fazendo a capacitação online, e no dia 16, agora semana que vem, vão fazer a presencial, né? Então, ali vão aprender vão ensinar a fazer brinquedos, brincar, e assim, para depois levar isso para a celebração da vida, né? Então, para as crianças, né? Aproveitar isso lá na celebração da vida. E um outro momento, que a gente também faz, é a reunião de reflexão e avaliação. Então, uma vez por mês também, as líderes se reúnem e ali a gente avalia o trabalho, né? O que está sendo feito, o que pode melhorar, como, né, o que dá para fazer a mais, né? E, na verdade, a gente está sempre em busca de mais crianças, né? Porque com a pandemia, a Pastoral da Criança diminuiu muito, né, as crianças, as famílias acompanhadas, tudo mais, né? E antes nós tínhamos em torno, né, tempos atrás, aí, de quase 1.000 crianças que eram atendidas na pastoral, né? E atualmente baixou muito. A gente, né, ficou em torno de 200 e poucas, agora já umas 300. Então, a coisa está aumentando um pouquinho, né? E nós temos um projeto, um planejamento para aumentar esse número de crianças, né? Então, cada coordenadora de paróquia fez um levantamento, né, de se pode aumentar mais alguma comunidade, mais crianças, porque nós temos líderes, quase que líderes sobrando, assim, que possam, né, cuidar de mais crianças, né? Por exemplo, a média é para ser
15 crianças por líder. E às vezes tem 8, né, às vezes até menos, por aí, 8, 10 crianças. Então, essas líderes poderiam pegar mais crianças para acompanhar. Então, é isso. Na diocese tem 30 paróquias, e dessas 30 paróquias, apenas 6 paróquias têm a pastoral da criança. Então, o nosso trabalho ainda, vamos dizer assim, as perspectivas ainda são grandes, né? Tem muita coisa ainda para ser feito, né? E a gente tem em mente visitar algumas paróquias, né, desde o ano passado, mas, né, e agora esse ano foi revigorado esse projeto da gente visitar mais paróquias, né, e principalmente aquelas paróquias onde já tinha pastoral da criança, para ver se a gente consegue reativar. Então, acho que seria mais ou menos isso. Se tem alguma coisa para perguntar, estou à disposição. Então são 3 momentos, né? A visita, a celebração da vida e o momento de reflexão e avaliação. Então, e hoje na diocese são 6 paróquias, onde a pastoral da criança está presente. E penso que como pastoral social é aquilo que você já lembrava, né? Aquilo que está também no capítulo 10 de João, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, né? É o próprio Cristo que nos diz da importância de todos terem vida. Então, esse é o trabalho da pastoral da criança. E o Papa, na sua carta proclamando o Ano Santo, ele lembra que devemos, neste ano, especialmente, oferecer sinais de esperança para os doentes, né? Aqueles que se encontram em casa, se encontram no hospital. E o Papa ainda diz que os seus sofrimentos encontrem alívio na proximidade de pessoas que os visitem e no carinho que recebem. Diante disso, nossa diocese também tem um bonito trabalho que acontece da Pastoral da Saúde, tendo hoje como referencial o Padre Jorge, que é pároco em Poço das Antas, e está sob a coordenação do Leutério, né, que é de Teutônia, e conosco hoje está aqui presente a Liane, né, que é vice-coordenadora da Pastoral da Saúde na diocese, já por alguns anos acompanha esse trabalho também, né, e se dedica bastante, a gente sabe disso. Liane, como hoje é o trabalho da Pastoral da Saúde também na nossa diocese? Bom, a minha cordial saudação a todos. É com muita alegria que venho aqui para nós podermos assim esclarecer e expandir um pouco a atuação da Pastoral da Saúde. Estamos na Pastoral desde a sua fundação da diocese aqui, e já muitos anos antes nós estamos na Pastoral da Arquidiocese. Depois ficamos felizes porque era bem complicado nós irmos toda hora a Porto Alegre, nas reuniões de formação e encontros. Então, sempre digo, hoje é tão fácil as lideranças virem para a formação e a atuação e acompanharem aqui na nossa diocese, que tem um local tão aconchegante e gostoso como nós temos aqui. Somos uma diocese privilegiada nesse sentido. A nossa ação da Pastoral da Saúde também temos essa dificuldade de expandir para mais paróquias. O nosso ideal seria que, a nível de formação, participassem todas as paróquias. Inclusive, nós temos essa preocupação de 3 momentos de formação por ano. Uma vai acontecer semana que vem, dia 12, com a palestrante, a irmã Maria Alice dos Camilianos, sobre o cuidado que se deve ter consigo e também com os outros. A Pastoral da Saúde atua nas 3 dimensões, quando bem estruturada. Na comunitária, que seria a nível de prevenção da saúde, com ervas medicinais, esclarecimento sobre alimentação natural, porque a cura começa pela boca, né? Então, nós atuamos nessa dimensão comunitária, temos assim sempre nos oferecido até para palestras, né? Se alguém estudamos bastante, temos estudado bastante as ervas medicinais e sempre ficamos felizes quando somos convidados
para esclarecer algo mais sobre esse assunto. A solidária, que são os visitadores a domicílio nos hospitais, para os quais deveriam participar também os ministros da comunhão, né? Então, inclusive, temos uma proposta que vamos iniciar em outubro, porque a Divina Providência nos proporcionou um curso de visitadores de 6 manhãs, 6 sábados, né? Onde nós tivemos formação a nível de como visitar, de como chegar, o que eu posso e não posso, seja a domicílio ou no hospital, porque essa formação é muito importante para a gente não cometer erros graves, né? Muitos dos nossos agentes já fizeram isso. E hoje nós estamos antenados e bem preparados nesse sentido. Tivemos uma boa participação dos hospitais com representação de Arroio do Meio, Lajeado e Estrela, e achamos por bem, pensamos, inclusive já falamos com o Dom Carlos sobre isso, para no ano que vem continuarmos essa formação, de repente assim, focar no sentido desta formação, no sentido dos visitadores, né? Nos hospitais, de ser realmente aquela mão amiga, aquele ombro amigo, a exemplo do bom samaritano para com os nossos doentes e os mais necessitados. Então, nós vamos iniciar em outubro, no dia da nossa formação, já contatei com o André, que é um dos palestrantes e animadores que tiveram essa preocupação, e nós já temos a confirmação dele, vamos iniciar em outubro e usar o ano que vem para esses 3 momentos de formação nesse sentido, de qualificar os visitadores. E o assunto é muito amplo, muita coisa a gente estava comentando, até tinha padres comentando que estavam nos acompanhando, que em todo o nosso tempo de pastoral, tem muitas coisas que passam despercebido, pequenos detalhes que nós podemos errar ou deveríamos acertar no sentido das nossas visitas. Então, a preocupação é essa, de qualificar a nossa visita, de não levar mais problemas, e sim ser aquele ombro amigo que o doente, o idoso, precisa nesse momento, né? Os hospitais, inclusive, na nossa região, eles nos deram um certificado e, de preferência, que todo visitador, também tivemos a participação da Igreja Luterana, que sejam identificados como formados na área de visitadores. Então, já lançamos essa proposta para o ano que vem, porque a nossa maior preocupação sempre é a formação. Inclusive, muitas pessoas nos pedem sobre ervas, sobre isso, sobre aquilo, mas eu comentei com os nossos colegas, né? Esses assuntos podem ser tratados na área, como formação na área, especificamente, ou nas paróquias que podem nos convidar, nos convocar, que a gente vai e leva a formação em outras áreas para esses locais. Mas queremos focar no ano que vem nos visitadores, na qualificação dos visitadores a doente. E a sócio, tem também a terceira dimensão, que é a sócio-transformadora, que a Pastoral da Saúde tem direito a uma vaga no Conselho Municipal da Saúde. E algumas paróquias isso já acontece, outras não, onde são eleitos 2 membros que vão representar sempre a paróquia nas reuniões e nas votações de tudo que se passa no Conselho Municipal da Saúde para beneficiar realmente o usuário do SUS, o nosso doente, aquelas pessoas necessitadas, e nós temos que ser porta-vozes do povo junto a esses conselhos, para que realmente as verbas sejam votadas
e designadas de acordo com o bem comum e não pelo interesse de alguns que estão ali no conselho. Então, sempre se marca presença nessas reuniões e também, esses dias, nos procuraram justamente foi tratado o assunto do Conselho do Idoso, que existem verbas, inclusive, no município, que estão à disposição da paróquia e da comunidade, só que exigem a elaboração de projetos. Eu acho que nessa área, eu acho que as colegas também concordam conosco, nós precisamos de lideranças que nos auxiliam nessa área da elaboração de projetos sociais, porque as verbas existem e nós temos que reivindicá-las através de projetos. Então, é muito interessante que a gente consegue... Existem muitos professores aposentados que, às vezes, gostariam de fazer alguma coisa, né? Nós, na nossa faixa etária, a colega da Pastoral da Criança colocou a idade, a nossa faixa é 70 para cima. Então, nós também carecemos de lideranças que nos auxiliam nesse sentido para inovar o nosso trabalho e melhorar o trabalho, porque nós, tendo pessoas com mais aprofundamento nos estudos e na tecnologia, nós podemos, com certeza, elaborar um trabalho bem mais qualificado. E lutamos a cada dia para que realmente, assim, nós, na nossa paróquia, nós temos uma reunião mensal também. Depois nós temos a missa mensal da saúde, com a bênção das ervas, da água e da individual da saúde, que os padres oferecem no final da missa. E também, a nível de diocese, então, nós voltamos a salientar esses três momentos de formação, para os quais a gente sempre manda uma carta-convite aqui da diocese. Temos a reunião também, aqui na diocese, temos 4 reuniões a nível de anuais da nossa equipe diocesana, onde nós elaboramos, analisamos, recebemos, assim, as reivindicações das paróquias e, na medida do possível, a gente procura preencher isso, né? E realmente, assim, esse trabalho é muito gratificante. Estive doente, me visitaste, diz Jesus, né? E que bom quando a gente visita alguém, a gente sempre é muito bem recebida e leva esse conforto para essas pessoas. Inclusive, nessas visitas se observa qual é a maior necessidade dessa família, desse ser humano. Então, se for na área social, na área da caridade, também nós temos um trabalho muito bonito da Pastoral da Caridade. Na nossa paróquia funciona muito bem, para o qual a gente pode recorrer. Existe, inclusive, muita roupa agora de inverno, roupas, calçados e cobertores, que são disponibilizados nesse setor da caridade, e a gente trabalha muito em conjunto. Temos também um atendimento nas terças à tarde de ervas medicinais e também de homeopatias. Então, a gente oferece esse trabalho gratuito à comunidade. A gente cobra um pouquinho pela homeopatia, porque para cobrir o material e os gastos. E para os nossos eventos aqui na diocese, a gente faz um orçamento para o ano e existe essa verba disponível que a gente mais ou menos orça o que precisa no decorrer do ano. Então, para custear a nossa formação, nós temos, felizmente, essa verba disponível da diocese que nos cobre essas despesas dos palestrantes. E também, há uns 3, 4 anos atrás, nós imprimimos, através da diocese, mais uns 5.000 orações que são distribuídas nos encontros aqui. São orações e também são distribuídas nos hospitais. Cada agente que vem participar aqui dos encontros geralmente leva alguma porção dessas orações que são disponibilizadas depois para eles distribuírem nas suas visitas.
E assim vamos lutando. Eu sempre digo, a nossa empresa é a que mais vaga tem, né? Eu acho que as colegas concordam, né? O que mais se carece é lideranças. E vale salientar também o quão é importante o apoio dos nossos padres para o nosso trabalho. Quando o líder é reconhecido, quando o líder é observado como um trabalho voluntário, ele é um estímulo para ele quando o padre apoia. E eu sempre digo, aqui na pastoral a gente nota direitinho, assim, onde os padres apoiam, a pastoral funciona. Eu creio que isso funciona para crianças, para carcerária e para todos, né? Então, nós precisamos realmente, assim, da participação dos nossos padres, desse estímulo, desse incentivo deles para que esse trabalho da caridade possa fluir dentro da diocese. E fiquei muito feliz quando eu participei da votação da caridade na aprovação a nível de diocese nesse serviço social, né? Então, eu lutei bastante naquele momento para que esse trabalho fosse, porque sem o serviço social, a nossa igreja não é completa. Então, eu acho essa preocupação da diocese veio muito ao encontro desse nosso trabalho e nos alegra muito, porque assim, eu acho que, assim como o Papa se alegrava com esse serviço social, com certeza Cristo também respira aliviado quando isso acontece dentro da nossa diocese. Alguma pergunta mais? Nós agradecemos, Liane, pela tua partilha e pela tua dedicação também, e que certamente serve de estímulo e motivação para outras pessoas também se dedicarem ao trabalho da Pastoral da Saúde. Até, às vezes as pessoas dizem, mas Liane, tu está tanto tempo na pastoral, acho que tu tem que uma vez cair fora, deixa para outros. Aí eu sempre digo assim, só que o meu coração não deixa, eu não tenho coragem de deixar. Né? Então, aquilo que a gente semeia um dia, a gente precisa regar, senão as coisas não florescem. E, assim, tem essa convicção de que, enquanto eu tiver forças, eu vou lutar pela pastoral social para que isso aconteça. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos chegando no final do nosso programa, Chamados a Servir, e dentro desse contexto de pastoral social, é importante nós lembrarmos, né, não o fato, né, mas claro que também, né, a grande situação que nós enfrentamos das enchentes no ano passado, nossa diocese, através do Pix Solidário, recebeu grandes ajudas, né, foram mais de 760 mil reais que a nossa diocese recebeu de doação, e cada paróquia já recebeu. Tem aqui nas minhas mãos um folder onde tem uma prestação de contas. Então, procure lá na sua paróquia, na secretaria paroquial, talvez quem é da pastoral social, né? Essa prestação de contas está lá, para que todos possam ter acesso e saber para quais comunidades, quais famílias, quais paróquias foram destinados esses valores. Então, uma prestação de contas que a gente fez com toda a arrecadação que tivemos das enchentes de ajuda às famílias que foram atingidas. E queremos, né, Padre Ricardo, reforçar o convite, né, para o dia 17 de agosto, né, a 35ª Romaria da Assunção, e nela acontece o Jubileu das Pastorais Sociais. Já tivemos na nossa diocese o jubileu da catequese, dos catequistas, da liturgia, dos padres, né? Tivemos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, o jubileu ecumênico, né? Tivemos já vários momentos e nós queremos celebrar dia 17 de agosto em Taquari. Temos toda uma programação que logo mais vamos divulgar também nas redes da nossa diocese. E esse ano nós queremos, dentro desse contexto de pastoral social, queremos lá, durante a Romaria, também expor o trabalho que acontece da pastoral social e também rezar de modo especial com as famílias que foram atingidas pelas enchentes. O próprio santuário também foi atingido pelas enchentes e lá nós queremos rezar esse momento. A programação começa às 10 horas com a missa no santuário. Durante o dia vamos ter padres disponíveis para confissões, bênção da saúde, também com a ajuda dos ministros. A partir da 1h30 nós teremos a peregrinação, a Romaria, e às 15 horas a missa campal lá no santuário
Nossa Senhora da Assunção. Aquelas pessoas que não puderem participar também podem acompanhar pela Rádio Fraternidade FM 98.9. Então fica o convite. O jubileu da Pastoral Social, das Pastorais Sociais, dia 17 de agosto, junto com a 35ª Romaria da Assunção em Taquari. Padre Ricardo, alguma palavra? Não, só para a gente também perceber, né, quanta coisa bonita se faz, né? E às vezes a gente não até porque não é nossa intenção também essa visibilidade, né? Mas às vezes somos muito criticados, né? Como igreja, que a igreja pouco faz ou nada faz, né? E de fato quanta coisa bonita se faz nos pequenos espaços, né? Naquele lugar que não se tira foto, não se divulga, não vai para a internet, mas Deus está presente, né? Como é que dizia o Evangelho do último domingo, né? Jesus enviou os 72, os lugares, cidades onde ele deveria estar. Eu fiz muita questão na homilia, nas comunidades, dizer isto, né? Onde nós estamos é o lugar que Deus quer estar, né? E ter essa consciência como cristãos de que nós nunca vamos em nosso nome e sempre trazemos conosco uma identidade, né? E eu brincava que às vezes as pessoas dizem o padre é padre lá na igreja com as vestes, né? Eu disse, o padre sempre, né? E brincava que o casado também não é solteiro quando está longe do esposo ou da esposa. Brincando para dizer que nós trazemos uma identidade conosco, que é a identidade cristã, que é a identidade de sermos referências, sinais do Cristo presente, né? Junto aos presos, às crianças, aos doentes, idosos. Em tanta realidade, Deus quer estar, e Ele não está de forma mágica, muito comum, que é pela presença de cada um e cada uma de nós. Pensa assim que o que nos deve mover, de fato, é o Evangelho, né? Esse amor de Cristo ao povo, à humanidade, o pastor que sentia compaixão, porque eram tantas ovelhas sem pastor, né? E cada vez mais percebemos tantas pessoas carentes, né? Às vezes não carentes de comida, de roupa, de mesa, né? Mas carentes de acolhida, de atenção, de esperança, de coragem, que vem de alguém que já fez a experiência, que somos nós que experimentamos o amor de Deus em nossa vida e queremos e devemos, na verdade, partilhar isto com os nossos irmãos. Pense, né, Padre Jonas, queridas irmãs, que Deus nos dê essa graça de nunca nos faltar esse ano, mas essa esperança desse ano de poder levar esta alegria para tantos irmãos e irmãs, numa sociedade que às vezes o pessimismo vai tomando conta, né? Porque a gente vê tantos sinais divulgados que parecem tantas vezes tirar o chão, o descrédito com a humanidade, mas nós temos Cristo, a nossa esperança, né? Somos peregrinos dessa esperança. Que seja sempre o grande ânimo da pastoral social em qualquer situação, nessas que já temos, aquelas que sonhamos e que o Espírito Santo certamente vai impulsionar para que possam surgir também em nossas comunidades. Então, muito obrigado, Padre Ricardo, a Marilói, a Vera e a Liane. E a você que está nos acompanhando também. Muito obrigado. Obrigado ao Victor, que também está na técnica aqui do nosso estúdio. E mais vezes vamos nos encontrar neste programa Chamados a Servir, justamente para dizer quem são as pessoas que estão se dedicando no dia a dia no trabalho pastoral de evangelização da nossa diocese. Muito obrigado pela tua companhia e compartilhe esse momento também, né? A gente compartilha tantas coisas, né? Vamos compartilhar as coisas boas da nossa igreja, da nossa diocese de Montenegro. Somos todos peregrinos de esperança.